Aí, Felipe, agora vamos falar Bora. de Flu, porque o Renato Gaúcho está por detalhes de assumir o Fluminense. Pelo Hoje, né? menos. Parece que vai É, rolar. então. Eu tô vendo uma notícia aqui de 1 da manhã no Globo Esporte. Eu não sei se tem alguma coisa mais Deixa eu é, ver. recente, vai dando uma olhada, mas matéria de Camila Barbieri, Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves, ou seja, um quarteto aqui de repórteres, apurou que o Renato está muito próximo de voltar ao Flu. É, 30 anos após o histórico gol de barriga contra o Flamengo que deu o título carioca do Fluminense em 95. Pena que ali, nesse mesmo ano, eles tomaram a virada no Pacaembu de 5-2 para o Giovani Messias na semifinal do Brasileirão, que se não fosse o Márcio Rezende de Freitas operando a gente tinha sido campeão brasileiro. Mas enfim, não é o assunto aqui. Após reunião realizada nessa quarta-feira, o novo encontro está previsto para a quinta, para finalizar detalhes finais. Sabe quem jogava com o Renato Gaúcho na meiuca ali do Fluminense, cara, nesse time? Quem? Velho Vamp, Olha novinho, aí. vindo do Vitória, jogava lá. Cara, tô vendo um vídeo dele aqui no Twitter, na época de Fluminense, com a trilha sonora Many Man. A contratação, esse É, bloqueio, mano. essa bloqueia. A contratação do Velho. treinador só será dada como certa pelo clube após a assinatura do contrato, mas existe um otimismo entre as partes. No primeiro contato, o presidente Mário Bittencourt e o diretor Paulo Angione se encontraram com o Renato, que sinalizou positivamente a proposta. Porém, as partes ainda precisam selar o acordo financeiro para concretizar a negociação. O Renato é o seguinte, ele só trabalha no Rio de Janeiro ou no Grêmio. É isso, assim. Não É, adianta, teve uma época que ele quase veio pro Corinthians, cara. né? Mas assim, eu acho que o Corinthians poderia até ser uma exceção por ser o Corinthians, Era o um desafio Corinthians. diferente para o Renato e tal. Torcida Mas gigante, ele né? não seria feliz, cara, morando em São Paulo. O Morando na negócio dele é Alphaville, assim. treinar o Grêmio ou morar no Rio de Janeiro. É isso, assim. Nesse É, momento. o cara não vive sem, o cara não vive sem o futevôlei Não dele, vive. Assim, a sem o Praia do Leme. choppinho, Praia do a Leme prainha do ali não Leme, dá, não dá, não dá. Cícero Melo. Não dá, Não não dá, dá. velho. Esse empecilho é tratado como possível para ser resolvido pelos dois lados, o que deixa o treinador bem perto do clube. Aqui ele com. Logo depois da comemoração, ele usava essa faixinha. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Ele jogou pra caralho, hein, mano. Jogou, mano. Jogou Na bem. moral, velho. Foi um puta centroavante, velho. Ele jogou de ponta há muito tempo, né? Muito tempo, E sim. no Grêmio ele é campeão do mundo jogando de ponta direita, enfim. Muito rápido, cara. O cara muito rápido. Como jogador, Renato entrou para a história do Fluminense em 95 ao desbancar o Flamengo de Romário no ano do centenário do Rubro Negro. Isso aqui é muito grande, cara. O gol de barriga aconteceu no dia 25 de junho de 95 no Maracanã para um público de mais de 120 mil pessoas. Aos 41 do segundo tempo aconteceu a cena que imortalizaria Renato no Fluminense. Ailton recebeu pela direita, driblou Charles Guerreiro e soltou uma bomba cruzada a meia altura. Na área a bola encontrou Renato, que de barriga empurrou para a rede antes de explodir em comemoração. Olha lá o gol. Plau. Plau. Só deu aquela travada no abdômen e jogou para dentro. Caso contratado, Renato chegaria para sua sexta passagem como treinador do time de Laranjeiras. A última vez foi em 2014, quando permaneceu por apenas 3 meses. Nem lembrava disso. Eu também Com o não. clube, ele conquistou o título da Copa do Brasil de 2007, também foi vice-campeão da Comebol Libertadores de 2008. A ideia do tricolor é ter um profissional já contratado para a partida contra o Bragantino na segunda rodada do Brasileirão, que acontece no próximo domingo. No mais tardar, na segunda rodada na Copa Sul-Americana, contra o San José no Maracanã, no dia 10 de abril. A escolha por Renato Gaúcho também passa pela recusa de Gabriel Milito. O técnico ex-Atlético Mineiro foi procurado anteriormente pela diretoria tricolor, mas alegou questões familiares e não aceitou a proposta. O que você pensa? A gente já tinha falado aqui que era o melhor nome, na nossa opinião, para o Flusão. Reiteramos isso? Ah, cara, com certeza. Reitero. Eu acho o Renato Gaúcho um excelente gestor de grupos. Isso não sou eu que digo, é o meio do futebol que diz, são os jogadores que dizem. Eu vejo muitas pessoas tratando o Renato como se ele fosse um ignorante, como se ele fosse um subestimado da bola, como se ele fosse um qualquer. Mas não, cara, ele é um treinador que tem uma assinatura de jogo, que tem um estilo de treinar suas equipes, é um cara que prioriza muito
o toque de bola em movimentação, velocidade. Gosta muito que o jogador fique livre no chamado último terço do campo ali para ter a liberdade de drible, de finalização. Fora que é um cara, um ex-jogador do clube, que tem história, que tem títulos, que fez gol importante. Além do que é um cara que tem identificação com o Fluminense, né? Então acho que eu diria que ele é até um nome melhor do que o Gabriel Milito, cara, que recusou o Fluminense. Mas eu não tenho a ontem, menor se não me dúvida. engano. Eu não tenho a menor Eu dúvida. acredito que o Renato é um nome melhor do que o Gabriel Milito. O Renato é campeão da Libertadores. Renato é experiente, chegou a tem 2 vice-campeonatos de Libertadores. Ele vai levar o Alexandre. Alexandre. Deve levar, né, cara? Deve levar o auxiliar. Alexandre dele. Mendes. Deve levar. Eu não tenho a informação se ele ainda faz parte da comissão do Renato, mas. Eu acho que se depois. fizer, Eu acho que obviamente faz. deve levar. Hã? Eu acho que faz, cara. Não Ele tenho essa saiu do informação. Grêmio depois de umas acusações lá, mas eu acho que elas foram arquivadas, se eu não me engano. Sim. Mas como nome, como treinador, com alguém que está disponível no mercado, acho que o Fluminense perde Mano Menezes e traz um cara que, cara, pode ser polêmico isso que eu vou dizer, mas pra mim o Renato é mais técnico que o Mano. Não tenho a menor dúvida. Pra mim o Renato é mais técnico que o Mano Menezes. Não tenho a menor dúvida. E acho que o Fluminense acerta meio que sem querer aí. Perdeu o Mano Menezes, que beleza, foi importante ano passado. Perdeu não, né? Demitiu. Salvou o Fluminense do rebaixamento ali, de uma vergonha que seria ser campeão num ano da Libertadores e no outro cair pra Série B. E demitiu o Mano Menezes na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, ao que tudo indica, vai trazer um grande ídolo da torcida, um cara identificado e um bom treinador, cara. Um bom treinador que às vezes paga muito pelo personagem que ele mesmo também alimenta muito. Propaga muito, enfim, acho que se o Renato soubesse dosar um pouco melhor esse personagem, ele seria levado mais a sério pela E tem uma crítica, coisa, pelos torcedores. Felipe, assim, o time do Fluminense estava precisando de... Você vê que o Mano não cai só pelo jogo, mas cai também pelo... Ele perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário, né? E em termos de vestiário, o Renato, se ele não é um dos caras mais capacitados taticamente, né? É um cara ainda muito do empírico, como o Massini falou aqui, do vamos, vai, etc e tal. No futebol brasileiro, isso ainda muitas vezes é importante, entendeu? E eu tenho certeza que, não vai ter problema nenhum com o Thiago Silva, não vai ter problema nenhum com os jogadores lá do Fluminense, sabe? Vão correr mais. Você pode ter certeza que aquele aparelhinho lá, o GPS lá, vai marcar melhores números com o Renato. Eu não tenho a menor dúvida disso. E é um cara que ele gosta de ganhar, cara. Ele se incomoda de perder, é um cara que cobra. Um cara que, também ídolo do Fluminense, ele tem a moral de chegar nos caras, meter o dedo na cara se preciso, mas também sem expor os caras perante a mídia. Ele é muito esperto nesse sentido. Tem o Alexandre Mendes que deve ir com ele, que dizem que é um bom treinador, que o Renato seria mais um manager ali, quem treinaria o time é o Alexandre. Eu não sei. Tem pessoas que dizem que é isso, tem pessoas que dizem que isso é um mito. Eu realmente não sei, nunca assisti um treino do Renato. Mas fato é que eu acho que é uma boa escolha, sim. Tem identificação, tem uma soberania em vestiário e tem um Renato diferente do Renato do ano passado, que era um Renato triste diante das enchentes, enfiado em hotel, que foi o ano que deu errado o Grêmio, né? Vamos lembrar que um ano antes, com o Suárez, o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro se não fosse aquele jogo do Corinthians, que o senhor... O juiz lá do... Wilton Pereira. não deu aquele pênalti escandaloso e o VAR também não chamou. Do Yuri Alberto, né? Do Yuri Alberto. A mãozona aberta. A mãozona aberta. Aquilo ali é um escândalo. Um dos maiores escândalos da história do futebol do Campeonato Brasileiro. Aquele o mais lance... corintiano acha que foi pênalti ali. Hã? Até o mais corintiano. O mais fanático do mundo. Sabe que foi pênalti. Aquilo é um escândalo. Claro. Se não fosse aquilo, o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Né? Sim. Então... Ficou por 2 pontos. Ficou por 2 pontos. E também teve a derrotinha pro Corinthians em casa ali, que pesou, né, cara? Do Romero e tal. Perdeu pro Corinthians o campeonato. Mas, cara, brigou, foi vice-campeão. Então,
Foi um trabalho ótimo. Ano passado, cara, eu achei que foi um trabalho muito atípico dele no Grêmio, enchente mudou um tudo. desgaste seguido com a questão das enchentes, jogou fora de casa há muito tempo, o Grêmio contratou mal para o ano passado, para vários setores importantes. O Grêmio tinha o Dodi, muitas vezes titular no meio de campo, cara, que é um jogador que era reserva do Santos que caiu para a Série B. Muito limitado. Então, assim, não tem condição. Então, assim, eu sinceramente acho que vai ser um ganho de qualidade do Fluminense para minha queridíssima Larissa ficar feliz. Vai ficar feliz, cara, com certeza. Vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Um beijo para Larissa Jardim aí no Instagram. Não me conhece, mas eu te conheço. Cara, faça uma ponte, pelo amor de Deus. O Rodolfo tá transtornado aí atrás da Isis Valverde da Laranjeiras. Pelo amor de Deus, velho. Só quero ver ela feliz de longe. O cara está pronto a amar. Meu coração tá aberto. Falou de Renato Gaúcho, ele já baixa o maior romântico do Brasil. Já vou, vou chegar no Rio de Janeiro com uma rosa, assim. Essa é pra Carlinha. Não. Essa é pra Marcela. Aliás, beijo pra Cláudia. Esse vídeo é sensacional. Os caras me chamam de talarico, a menina tá namorando, eu não tô sabendo, gente. Ela disse que tá solteira aí. Mentira, velho. Não, se ela tiver, me perdoa aí o rapaz. Caralho, não está mais aqui, quem disse. Nossa, música triste. Música triste. Bota aí aquela sinfonia do enterro. Ela casou com o Buás, bilionário. É sério, mano? Não. Imagina. Não, o cara tá falando da Isis Valverde aqui. A gente tá falando da Larissa Jardim, que é a cara da Isis Valverde. Tem nada a ver, mano. Olha, o cara tá viajando, cara. O cara já ficou... O nome é porque, assim, pra quem não sabe, ela se apresenta como Isis Valverde de Laranjeiras no Twitter, entendeu? Tem nada a ver com a Isis Valverde, pô.